Olá, eu sou Maurilene Moreira Rodrigues, mestranda do curso de pós-graduação em artes do Instituto Federal do Ceará, em Fortaleza, e nós da turma 5 nos reunimos para realizarmos leituras em voz alta dos textos sugeridos pelos professores do curso. Este se insere na disciplina de Metodologia da Pesquisa em Arte, com os professores Max e Alíbio. O texto que será lido é o texto que foi publicado na Revista de Pesquisa em Arte Abrace, Ampap e Ampom, em parceria com a UFRN, de autoria de Maria Helena Werneck. O texto foi publicado na revista ARJ. O artigo encontra-se da página 91 a 105 do semestre de janeiro e junho do ano de 2014, onde o título é O Espectador Avisado. Um pouco da biografia de Maria Helena Werneck, a autora. Ela possui graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1974, mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1985, e doutorado em Letras, Letras Vernáculas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde atua em cursos de graduação e pós-graduação em artes cênicas e em curso de licenciatura e bacharelado em letras. Vamos agora ao nosso texto. O Espectador Avisado e a Pesquisa em Artes. Dois pequenos livros inspiradores, um de autoria do teórico e crítico de teatro Georges Banu. Georges Banu ele foi nascido em 1943 na Romênia, é professor em Paris 3, La Sorbonne Nouvelle, dirige com Bernard Debreu a revista Alternatives Théâtrales, publicou obras sobre encenadores contemporâneos, Ariane Minogue, George Peter Brook, Peter Stein, Anthony Vitesse, entre outros, e sobre autores. Outro do historiador e filósofo da arte, Georges Didi Huberman. Georges Didi Huberman, nascido na França em 1951, é filósofo, historiador, crítico de arte e professor da École des Hautes Études em Ciências Sociales em Paris. Georges Didi Huberman conduzem o trabalho de refletir sobre a pesquisa na pesquisa em artes, de modo a descrever as lógicas de investigação que nortearam a escrita dos dois trabalhos. A perspectiva é a de criar com eles a cumplicidade entre espectadores de um tipo especial, aquele que se dirige às artes da cena com interesse na elaboração de um estudo, em que se mobiliza uma bibliografia viva ou bibliografia interior, ambos são conceitos de Banu, ou seja, espetáculos e artistas aos quais se assistiu ao longo do tempo, mais curto ou mais extenso. Cada um dos livros tem a sua particularidade, não só no ponto de partida, com a escolha do objeto a ser analisado, um texto e suas inúmeras encenações, um dançarino de flamenco e um de seus bailados, mas também porque praticam escritas que incorporam modos de subjetivação do discurso. Biblioteca Viva. O conceito de espectador avisado é proposto por Banu em sua obra Nosso Teatro, o Cerejal. Em seu caderno de anotações do espectador, 1999, deseja seguir o percurso de fidelidade à última obra de Chekhov, 1904. De 1968 a 1999, o espectador assiste a 19 encenações da peça, o que o leva a salas em Paris, a teatros de cidades europeias e norte-americanas, a apresentações no Festival de Avignon. Banu, no entanto, não perde de vista a montagem original do Jardim das Cerejeiras, no Teatro de Arte de Moscou, em 1904, com direção de Stanislavski. O Diário do Espectador Avisado circula em território familiar e organiza-se a partir de um tema e suas variações,
indiferente às fronteiras entre texto e encenação. A lógica a seguir não é a de um exegeta, aproximando-se muito mais daquela praticada ao se escrever um diário de viagem. Abre aspas, nem sistemático, nem didático, fecha aspas. Banu, 1999, página 11. Mas Banu adverte que não pretende, tal como é particular ao diário, constituir o arquivo de uma biografia. O caderno salva aquilo de que se lembra, o que está posto à disposição pela memória viva. Esta é a memória do espectador, abre aspas, que retém principalmente a surpresa da primeira abordagem ou a evidência de um detalhe, o retorno de uma réplica ou o clareamento de uma zona de sombra. Fecha aspas. Banu, 1999, página 12. Enfatiza-se, ao final, uma prerrogativa do caderno do espectador, onde se excluem as decepções e se registram as memórias de momentos de confiança em que a cena procura e encontra, abre aspas, em uma metáfora ou em um discurso inédito, o complexo do pomar, fecha aspas. Banu, 1999, página 13. Numa intricada ligação entre planos econômico e simbólico, onde se localiza uma dupla operação de salvação, ilusória e fracassada. Salvar economicamente os donos de uma propriedade, sem sacrificar aquilo que simbolicamente justifica sua existência, o cerejal. Diante do texto que, como todo, abre aspas, complexo, fecha aspas, ao mesmo tempo esclarece e escamoteia uma situação. O caderno caminha não no sentido do deciframento sistemático e rigoroso do que se mostra e do que está encoberto, mas no que se deixa perceber a partir do conceito de punctum, segundo Roland Barthes, Banu, 1999, página 12. O que comanda a escrita é um cruzamento intenso entre a ficção da obra, suas encenações e o que ressurge da vida do espectador. O Cerejal estampa-se também na paisagem da Romênia, onde o complexo do pomar expressa a experiência vivida por sua mãe, expoliada de sua propriedade pelo exército russo durante a ocupação. Na perspectiva de reaver o bem, partem ambos em viagem à terra natal. Mas já não é mais possível reconhecer os lugares onde a mãe vivera. Sintetiza Banu, abre aspas. Seu pomar em abismo só lhe pertencia agora fantasmaticamente. Visto pela última vez, ele desaparece. Fecha aspas. Banu, 1999, página 17. Outra visada memorialística aparece ao analisar o tema da velocidade ou da, abre aspas, mudança de ritmo, em que a história se acelera, os desejos se precipitam, os vitoriosos não têm tempo a perder. Fecha aspas. Banu, 1999, 24. A frase, abre aspas, esta crueldade é insuportável. Fecha aspas. Coloca em primeiro plano a personagem Lofakini, mas a cena é mais uma vez da memória familiar. Um homem de negócios paga o preço alto de um quadro da coleção do pai, outro dos pomares que lhe atravessaram a vida. O autor do diário reconhece-se no personagem Petya, que condena a celeridade de Lopakhin ao querer avaliar com rapidez o valor do cerejal. A frase final do fragmento diz respeito ao espectador e aos personagens de Chekhov. Abre aspas. Vender é capitular, é fracassar. Mas então que seja tudo feito sem a precipitação insuportável, confrontando-se com a lei dos novos donos. Fecha aspas. Banu, 1999, página 24. Ao perseguir a hipótese segundo a qual é possível perceber no texto a exigência de abre aspas, de um equilíbrio entre abertura parabólica e enraizamento realista, fecha aspas, Banu, 1999, página 18, tem início o cotejo de encenações para que se perceba de que modo se atribuem diferentes coloridos ao espírito do tempo. Segundo Banu, o cerejal é uma, abre aspas,
é uma obra reveladora que faz aparecerem, como na química, um certo número de mutações que atravessam o século. Fecha aspas. Banu, 1999, página 18. Uma das entradas possíveis para esta vertente comparatista do teórico viajante são as personagens. Pétia, o estudante, ao longo de várias encenações, adquire tons diferentes, que vão do militante leninista histérico de Andrei Serban ao visionário que antevê o fracasso antes de partir para a batalha, deixando aos espectadores a ilusão do século. Banu, 1999, página 18. Mas as dimensões do tempo proliferam, além do embate com a história. Recolhendo-se à sua rotina de erudito, Banu se percebe visitante de um cerejal ao entrar em bibliotecas antigas e lá se deparar com uma beleza anacrônica, abre aspas, que se torna então refúgio passageiro, suspensão das leis do mercado e diminuição da velocidade, fecha aspas. Banu, 1999, página 22. Teatro e livros se nomeiam mais uma vez como formas de resistência à rapidez e à eficácia, estados do tempo que se instalam para banir cruelmente a nostalgia. As múltiplas facetas do tempo na peça poderiam ainda ser observadas a partir de uma cena, a chegada de Liuba. Banu reporta em breves parágrafos as diferentes soluções propostas pelos encenadores para responder à pergunta: como satisfazer uma espera e confirmar um acontecimento? Colecionam-se imagens. Na montagem de Strehler, Liuba entra em cena com a postura de uma grande atriz que penetra na casa inteiramente branca. Já Stein prefere fazer Liuba avançar como em um sonho, êxtase de reencontros, enquanto dois outros diretores preferem apresentar a personagem como uma mulher arruinada pela idade, pelo álcool e pelo tabaco. Banu, 1999, página 50. Da chegada, desliza-se para um tema oposto: a partida precipitada e o exílio de Liuba. As imagens do corpo das atrizes no palco são substituídas pela livre meditação sobre a fuga como incapacidade de se resignar a uma determinação distante do destino, a encontrar respostas no presente e a resolver as inquietudes persistentes. Há no exílio uma revolta tanto como um delito de fuga. Ao retornar à personagem em cena, Banu a percebe como uma comediante que dissimula uma derrota. Os contrastes ou as ambiguidades são esvaziados, como em ensinações de Brooke, Strehler e Ephros, que só expõem o brilho sedutor da mulher, ocultando a testemunha do fracasso. Apenas uma atriz, em encenação de Zadek, apresenta o esplendor como uma ilusão. A mais ampla visada comparatista das encenações parte da pergunta, abre aspas, é preciso representar o cerejal? Fecha aspas. Que se desdobra em outra indagação. É preciso ou não representar os fantasmas? Deve-se dar-lhes carne, dar visibilidade ao invisível? Segundo Banu, as soluções propostas pelos encenadores, abre aspas, não são somente pessoais, porque carregam marcas de combates estéticos, de negações e de afirmações de uma época. Fecha aspas. Banu, 1999, página 28. Para compor respostas a estas perguntas, Banu organiza já nesta primeira parte de seu caderno uma espécie de galerias de imagens de cena. As anotações indicam um treinamento ou uma habilidade específica do espectador que deve proceder como se dispusesse de um olho-câmera, a captar fragmentos de cena, recolhê-las em um arquivo ou uma coleção, para a seguir escolher algumas e criar séries. Se na montagem original, no Teatro de Arte de Moscou, aparecem as árvores de cerejas pelas vidraças das janelas, e Stanislavski integra discretamente nas paredes da casa flores e frágeis troncos, o cerejal é experiência subjetiva e a casa inteira, divisórias e seres vivos, participam do complexo do pomar. Uma crispação antinaturalista, no entanto,
torna o Serejal simplesmente mental. Mostra-se seu eco e não sua presença, como na montagem de Pitelier, em que se alternavam o branco e o bordô, produzindo o efeito cromático de um Serejal presente barra ausente. Strehler converteu o Serejal num véu barra cortinado de folhas mortas que envolvia a sala e a cena, produzindo uma câmara de eco que registrava e comunicava ao público o estado dos personagens febris. A transparência e a leveza tornam-se recusa obstinada da representação do pomar. Na encenação de La Salle em Teatro de Oslo, projetam-se sobre o quarto das crianças imagens oníricas de um pomar sublime. O que seria uma performance tecnológica surpreendente em outros tempos, recebe do espectador Banu uma crítica aguda. Perde-se a matéria indispensável aos fantasmas, tanto quanto aos pomares, abatidos a golpes de machado. Redimensiona as montagens de Brooke, que as aboliu inteiramente para que brilhem livremente. Isadek, que só as mostra mediocremente para provar a incapacidade da cena em reproduzir este lugar investido por fantasmas, pomar imaginário, pomar enganador. Banu, 1999, página 30. Outras concretizações metonímicas do pomar, como de William em Tóquio, uma só árvore como pilar do mundo, contrastam com o sentimento do espectador avisado perseguido pelo sentimento de ausência. Mais uma vez, é o discurso do viajante que fala mais alto. Lembra-se de ter sido testemunha, ao lado de alguém querido, do momento em que as cerejeiras florescem no Japão. O comentário faz convergir experiências. Abre aspas. É preciso ver milhares de cerejeiras floridas para comprovar, como espectador, a sedução que elas exercem no outro lado, no lado dos personagens. Fecha parênteses. Panu, 1999, página 31. A despeito da memória irrepresentável, reconhece, no entanto, haver uma encenação de Peter Stein, o compartilhamento deste encantamento ao mostrar o cerejal. Atrás da cortina, aberta por Varia, surge o cerejal, abre aspas, em todo o seu envolvente esplendor, sensual e grandioso, fecha aspas. Banu, 1999, página 31. Discutindo a questão da literalidade extremada, o teórico rejeita qualquer hipótese de naturalismo na opção steiniana, porque o que brilha é a suprema experiência fantasmática. Após a sequência de breves análises, formula-se a pergunta nuclear do caderno: representar ou não o cerejal só admite uma resposta. Abre aspas. De forma nenhuma. Fecha aspas. Ou, abre aspas, inteiramente. Fecha aspas. Segundo Banu, qualquer solução mediana decepciona, porque transigiria com o supremo desafio, o desafio do invisível alcançado pelo visível. Banu, 1999, página 32. Plenamente realizada em dois espetáculos históricos, na encenação branca de Giorgio Strehler e na policromia dos tapetes de Peter Brook. Pensar, ao lembrar, e instabilizar opiniões são prerrogativas do caderno, prerrogativas da viagem no tempo e no espaço. Diferente do crítico em sua premência de emitir juízo, o espectador avisado pode vagar e alargar o tempo, oferecer ao leitor seu pensamento em processo. É o que se percebe com bastante nitidez numa bela sequência em que Banu faz um corte temático em sua biblioteca viva para abordar o tema da morte na obra de Chekhov. Banu, 1999, página 33. O pesquisador parte da rememoração de espetáculo de Otomar Krejcik, nos anos 70. No segundo ato, um tecido branco cai sobre os pequenos móveis que desenham os vários ambientes. Com este expediente cenográfico, os volumes se tornam semelhantes a pedras tumulares, fazendo com que a casa se converta numa necrópole em potencial. Na imagem criada na cena, mantém-se o lustre aceso que passa a indicar a recusa não só de separar o dentro e fora, mas também a morte e a vida. Banu, 1999, página 36.
Ao contrário da ambiguidade do primeiro espetáculo, em outra encenação, a morte se impõe com mais agressividade. O seminário ocupa o coração do palco, e móveis e pedras tumulares coabitam com os vivos. A proposta de Efros quer atingir a resistência de uma estética realista, que na Rússia dos anos 70 acabara de se aviltar. Sua estética petrificante pretendia liberar a obra tchecoviana deste investimento através de um forte simbolismo. Diferentemente, Zadek respeita a didascália do segundo ato, mas sem conferir a ela nenhuma importância cenográfica em particular. É a imagem do personagem Fierce, na proximidade das pedras tumulares, que se torna o emblema da morte que o espreita e o domina. O espectador interessado permite-se atravessar para a relação entre as imagens produzidas pelos encenadores e uma imagem captada em carta de Chekhov, que afirmava, a propósito do início do segundo ato, que as pedras lá estariam para receber as cerejas esmagadas como gotas de sangue. Banu, 1999, página 37. É que Chekhov escreve a peça já acometido de tuberculose. Portanto, a morte é uma experiência pessoal que se confunde mesmo com a escrita. Finitudes partilhadas. Terminar a peça e aguardar o término da vida ou da comédia da vida. O pesquisador colecionador une o fragmento da carta de Chekhov, a fotografia de uma casa de Bucareste, presenteada por um amigo, em que predomina a beleza arruinada da antiga da edificação, incluindo ainda na série a encenação de Zadek, que desenha o estado de deterioração da casa com restos de material emprestado de cenários teatrais antigos, portas diferentes, cadeiras disparatadas, louças descombinadas. As imagens das propriedades reais e as imagens reconstituídas em cena ecoam e tornam-se igualadas em sua condição de resíduos da memória. As miniaturas críticas e biográficas de Georges Banu sobre O Cerejal contaminaram, desde a primeira leitura, a minha escrita da espectadora, diante do corpus de pesquisa com que me defrontei nos últimos anos. Espetáculos cujas dramaturgias se baseiam em textos literários narrativos de encenadores de Portugal e do Brasil. O movimento de compor uma bibliografia viva tem início em junho de 2002, ao assistir numa noite em Palmela, nas proximidades de Lisboa, o espetáculo Alma Grande, encenado pelo grupo O Bando, a partir de um dos contos da montanha de Miguel Torga. A percepção do viajante indicava que era importante a geografia, a paisagem que se delineia ao cruzar o Tejo, percurso de travessia a ser repetido por anos seguidos. A memória da espectadora passa então a conviver com o afastamento necessário à operação analítica do objeto. Citação. Há 3 anos antes, um trabalho do grupo me levara a percorrer um longo e belo caminho em direção ao Vale de Barris, em Palmela. Recebidos por membros do grupo, fomos conduzidos a um platô atrás da construção que funciona como sede da companhia, para, sentados em 100 cadeiras reclináveis de lona branca, como as disponíveis nos convés de navios, assistir ao espetáculo Alma Grande, baseado em texto de Miguel Torva, abre parênteses, Novos Contos da Montanha, fecha parênteses, que conta o inesperado embate de um abafador com Abel, que lhe corta o ímpeto sem hesitação de fazer a morte, e Isaac, o sobrevivente das mãos do abafador, que lhe põe termo nos dias. Numa estrutura semi-esférica, projetada verticalmente, passeia de bicicleta o personagem principal. Presas na passarela de ferro, reconhecem-se janela, porta, cadeiras, uma plataforma, como o estrado de uma cama virada para cima, base sobre a qual se desenrolavam as cenas representadas por atores, que se movimentam no espaço, seguros por cordas e roldanas. O destelhado, abre parênteses, uma rua onde ainda mora o vento galego a assobiar sem descanso o ano inteiro, fecha parênteses, fazia-se em imagem
que preservava a referência ao percurso de ir e vir pela encosta acima e abaixo, não só dos que se socorrem dos préstimos, o tio Alma Grande, quanto do próprio personagem quando parte em direção à casa do moribundo, cuja família lhe deseja abreviar o sofrimento. O maquinismo, a música, canto e instrumental de Jorge Salgueiro, executada ao vivo, produziu o efeito onírico pretendido pelo encenador João Brits, que já no programa de peça nos apontava o universo de Marc Chagall como referência visual para o espetáculo. Recostados e protegidos com cobertores do vento de primavera que vem do vale do Rio Sado, rodeando a encosta do Castelo de Palmela, éramos sequestrados para um espaço singular e arrebatador. Os limites deste espaço teatral eram estabelecidos pela máquina de cena que, sobre o fundo escuro de um céu com poucas estrelas, suportava os atores e funcionava à vista dos espectadores. Um objeto máquina, cujo uso só muito de longe remete à tradição dos maquinismos, escondidos nos porões e no urdimento dos teatros antigos. Anti-ilusionista, a máquina de cena converte-se em construção de um espaço imaginário forte. Somos, nós, os espectadores, tragados para o sonho. Saímos do chão de terra do Vale de Barris para um espaço de contornos imprecisos, onde flutuam corpos e sentimentos, ora submetidos, ora libertos do negror da morte. Werneck, 2005, página 290. A percepção acerca das múltiplas variações que a relação entre dramaturgia e espaço recebe do grupo é resultado de uma prática investigativa que trafega das páginas impressas, sejam obras que servem de ponto de partida para o texto de trabalho, sejam obras que fornecem referências conceituais. No entanto, o esforço de descrever as encenações não prescinde do rumor da memória, que se constitui em camadas infiltradas de imagens reiteradas. A espectadora avisada vai construindo assim uma série que tem a ver com a inserção física nos espaços em que os espetáculos se instalam e neles criam receptáculos. Nestas novas paisagens, o escuro da noite, o manuseio dos elementos terra, fogo, ar e água, além das plataformas erguidas à distância do chão, criam modos paradoxais de errância e de acolhimento, estabelecendo novos laços entre atores e espectadores, ambos tomados pela experiência de deslocamento e pela vivência da desestabilização de papéis pré-concebidos. Werneck, 2009, página 11. A tarefa analítica vai ao encontro de imagens, procuram-se correspondências e desacordos, similitudes e dessemelhanças que se depositam numa estética em movimentos de mutação e de retorno. O tempo se mostra em múltiplas temporalidades, dispersando a cronologia rigorosa da série histórica, uma das liberdades que o caderno de Banu propõe como prática de pesquisa. O meu caderno de anotações registra mais 3 espetáculos do grupo: Cabeça de Prego Sem Cabeça, 2007, Saga Ópera Extravagante, 2008 e Rua de Dentro, 2010. Em todos os espetáculos, a noite já constituída como imagem, decantada pela memória, tornava-se a entrada para um tempo fadado a escapar, que imediatamente iniciado o espetáculo, perde a sua dimensão cosmológica e adquire outra, material, teatral, apontando para a adoração, uma temporalidade na qual a imaginação transborda limites. No limiar do espaço real e do espaço ficcional, a imagem da noite indicava a suspensão de um tempo e início de outro, base de uma teatralidade que se sobrecarrega de recursos, máquina de cena, figurino, em que se cruzam inúmeras fontes de referência, investimento máximo na pesquisa da oralidade e da corporalidade. Werneck, 2012, página 231. Continua no próximo texto, no próximo vídeo.